Dirijo-me a Vossas Excelências com espírito lúcido e tranquilo e, sobretudo, consciente de minha responsabilidade. Profundamente honrado e sensibilizado, legitimado pelo soberano voto popular, recebi a difícil, porém honrosa missão de representar o meu Estado, o Estado de Santa Catarina, na mais alta corte legislativa do país. E eu farei junto com o senador Paulo Bauer e com o senador Luiz Henrique da Silveira. Serei aqui um guerreiro que não foge à luta, pois os verdadeiros guerreiros olham o futuro sem medo e sem arrogância, mas com a humildade e o respeito às pessoas, e com a confiança de quem está sempre pronto para o debate. Certamente utilizarei a experiência adquirida ao longo de minha vida pública, como vereador e presidente da Câmara de Vereadores do município de São José, cidade situada na região metropolitana de Florianópolis, e posteriormente como prefeito e prefeito reeleito com 85% de votos daquelas querida e estimada cidade. Também com muita honra exerci a função de prefeito eleito e reeleito no município de Florianópolis, capital dos catarinenses e conhecida como a capital mais querida do Brasil. Outra experiência que será de grande valia na nova e desafiadora missão que iremos enfrentar. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu entendo que o que existe de mais importante em nós não é o diploma de senador da República, nem a fama ou a glória, mas sim o reconhecimento e a aceitação como pessoa, como ser humano. E reconhecimento, aceitação, aprovação, não se constrói de um dia para o outro. É preciso trabalhar muito, buscar harmonia, construir pontes e parcerias, vencer barreiras e superar os obstáculos. E, sobretudo, é preciso, com humildade, buscar inspiração nos mais experientes, como tenho feito com o ex-governador e senador Luiz Henrique da Silveira. Um homem simples, sereno, sensato, um homem que está à frente do seu tempo, um professor, um amigo, um mestre. Chego a esta casa conduzido pelo voto dos catarinenses. Oportunidade em que reafirmo meus compromissos assumidos durante a campanha eleitoral, de defender os interesses de Santa Catarina junto ao governo federal, de lutar pelo fortalecimento do municipalismo autônomo e financeiramente sustentável, capaz de suportar os encargos que a Constituição Federal lhes impôs, de discutir a implantação de um novo pacto federativo, mais justo e necessário, pois os municípios brasileiros e catarinenses se encontram em situação falimentar, com muitas dificuldades para oferecer serviços públicos de qualidade à população, de batalhar pela descentralização e desconcentração dos recursos hoje na mão da União, bem como lutar pelas reformas estruturais tão esperadas e fundamentais para o futuro do Brasil. A reforma política, por exemplo, a mãe de todas as reformas, que já está em discussão aqui nesta Casa Legislativa. A reforma trabalhista, dado que a consolidação das leis do trabalho remonta a 1940. A reforma tributária, porque o Brasil não suporta mais essa carga de impostos que chega a 36% do PIB. Soma-se a este cenário a baixa qualidade de serviços públicos oferecida à população. A reforma fiscal, importante, fundamental, primordial, vital para simplificar métodos e procedimentos, desburocratizar rotinas, de forma a garantir a segurança jurídica tão necessária para restabelecer a confiança de quem produz e quem trabalha, de forma que investimentos possam voltar a acontecer, gerando oportunidade de renda e qualidade de vida à população brasileira. Senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, a economia do Estado que representa é forte e diversificada, caracterizada pela concentração de diversos polos, que confere a Santa Catarina padrões de desenvolvimento equilibrados entre todas as suas regiões. E Santa Catarina é um estado que possui pouco mais de 1% do território nacional. No entanto, o seu PIB é o 6º no ranking brasileiro e é maior do que o PIB do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia juntos. Temos uma população de aproximadamente 6.600.000 habitantes. Nossos índices sociais são invejáveis. Santa Catarina é o estado que possui a maior expectativa de vida do país. Ocupa o primeiro lugar, com uma expectativa de vida de 77,7 anos. Possui uma das menores taxas de analfabetismo do país, perdendo apenas para o Distrito Federal. No setor de alimentos, Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã, cebola e o maior produtor de arroz e alho do Brasil. Na produção animal, Santa Catarina se destaca como o maior produtor de carne suína e pescados, e o terceiro em embate de frangos do país. O agronegócio catarinense é outra imensa fonte de divisas e orgulho para o nosso estado. A agropecuária responde por 6% do total do PIB de Santa Catarina. Do total das exportações do nosso estado, 60,7% são originários da economia relacionada ao agronegócio. O efeito desses resultados sobre a geração de emprego são os 42 mil postos de trabalho ligados à agricultura, pecuária e o extrativismo vegetal e pesca. O crescimento equilibrado do segmento rural catarinense movimentou em 2011 10 bilhões de reais. Também fez com que o homem permaneça e siga na terra gerando riqueza, pois 16% da população catarinense ainda reside na zona rural. Unir o desenvolvimento econômico do agronegócio, aliado à preservação ambiental e ao manejo correto dos recursos, gerando trabalho e renda, é uma tarefa que terá todo o nosso empenho e atenção. A indústria de transformação também é forte e diversificada. Santa Catarina se destaca como o segundo maior estado em participação da indústria de transformação do Produto Interno Bruto brasileiro. A indústria de transformação catarinense é a 4ª do país em número de empresas e a 5ª em número de trabalhadores. Dados econômicos, senhor presidente, de 2014, revelaram que Santa Catarina cresceu 11,32%, o que significa dizer que foi o estado de Santa Catarina que apresentou ao país maior expansão de sua receita e, consequentemente, um crescimento econômico invejável. Foi também líder na geração de emprego de todos os estados brasileiros. O segmento de artigos de vestuários e alimentos são os que mais empregaram, seguindo-se dos artigos têxteis. A indústria de máquinas e equipamentos de Santa Catarina destaca-se na fabricação de compressores. Lidera as exportações desse produto em todos os estados brasileiros. No setor de metalurgia e produto de metal, o estado de Santa Catarina se destaca como o maior fabricante nacional de pias, cubas e tanques em aço inox. Na área de tecnologia, as empresas catarinenses têm crescido num nível superior a 20% ao ano. Polos tecnológicos se destacam em várias cidades catarinenses, a exemplo de Florianópolis, Blumenau, Joinville, Chapecó e Criciúma. Nestas cidades, existem mais de 2.800 empresas, que juntas alcançam um faturamento de 3 bilhões de reais, gerando mais de 20 mil empregos diretos.
Na área da cerâmica, Santa Catarina destaca como o segundo maior exportador do Brasil. Também é destaque nos setores de celulose e imobiliário. No segmento turístico, Santa Catarina figura como o segundo melhor destino turístico do Brasil, sendo Florianópolis, Balneário Camboriú e Bombinhas as cidades mais visitadas. Senhores senadores, senhoras senadoras, esses são apenas alguns números que mapeiam Santa Catarina em detalhes, demonstrando o seu potencial e a contribuição que ele dá ao Brasil. Porém, temos inúmeros problemas, dentre os quais gostaria de destacar um dos maiores que temos que enfrentar, que está relacionado à logística propriamente dita. Nossa infraestrutura e o setor de transportes estão atrasados há pelo menos 20 anos, apresentando sinais de estrangulamento e contribuindo para a formação de um clima de pessimismo jamais visto no estado de Santa Catarina. Nossos portos precisam ser modernizados e os nossos aeroportos ampliados. Precisamos ficar atentos também às questões relacionadas ao abastecimento de energia, sem o qual não existe desenvolvimento econômico. Agora, outro seríssimo problema está relacionado ao abastecimento de água, cuja crise pode ser observada nas grandes cidades brasileiras. E sozinho o Brasil detém cerca de 12% de água doce da superfície do planeta. Possui rios volumosos e um dos principais aquíferos subterrâneos. Porém, problemas ligados à falta de planejamento, de armazenamento e de tratamento de água, e a poluição e as mudanças climáticas nos impõem a um novo paradigma na utilização das reservas hídricas do país. A falta de investimento em infraestrutura limita drasticamente o abastecimento dos grandes conglomerados urbanos. Os desafios estão à nossa porta e precisam ser enfrentados. No setor rodoviário, a situação de Santa Catarina é dramática e desesperadora. A BR-101, que atravessa Santa Catarina, ligando o Rio Grande do Sul ao Paraná, agoniza em obras que já duram mais de 20 anos e ainda não foi concluída. A BR-470, que liga a BR-101 no litoral, a BR-116 no Planalto Serrano, considerada a rodovia da morte em Santa Catarina, a ordem de serviço foi concedida, foi dada há 2 anos, mas as obras não avançam. A BR-280, que liga São Francisco do Sul a Porto União, no Planalto Norte, encontra-se na mesma situação. Sem mencionar as obras do contorno da Grande Florianópolis. O tal anel viário que nasce em Governador Celso Ramos e vai até o município de Palhoça. Também não avança, fruto de entraves ambientais e burocráticos e de contratos de concessões questionáveis, cujas obras de contrapartidas não saem do papel. Tenho como meta ainda lutar pela duplicação da BR-282, que liga o oeste catarinense, celeiro de produção agrícola e do agronegócio, ao litoral catarinense, facilitando o escoamento da produção e contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável de um dos maiores polos produtivos de Santa Catarina. A Ferrovia do Frango, que também liga o oeste ao litoral de Santa Catarina, está entre as nossas principais prioridades de ação. Na área social, senhor presidente, pretendo lutar por mais investimentos para a saúde, pois saúde é um bem de expectativa infinita. As pessoas querem viver mais e viver melhor, e o Estado brasileiro não pode medir esforços para construir uma rede de proteção em todo o país que possa atender as pessoas que mais precisam. A saúde não pode esperar. Ou a pessoa é atendida em tempo real, ou pode ser tarde demais. Infelizmente, isso acontece em tempos atuais. Alterar essa triste realidade é um de nossos principais objetivos. A educação deve ser
uma das prioridades de todos os governos. E merecerá de minha parte destacada atenção. A educação é a porta da esperança de nossos jovens que almejam um futuro melhor. Se somos diferentes, é porque possivelmente tivemos oportunidades diferentes. Por isso, nossos jovens precisam mesmo de oportunidades. Preciso de escola em tempo integral. Preciso de ensino profissionalizante. E preciso de educação técnica. Na segurança pública e saneamento básico também estão entre as nossas principais prioridades. Defendo ainda uma aposentadoria digna no setor privado, com o fim do fator previdenciário. Não me conformo que uma pessoa que trabalhou a vida inteira chegue na hora de se aposentar e seja atropelada por um tal de fator previdenciário, que achata sua remuneração e seu padrão de vida, logo no momento que o trabalhador mais precisa. Isso tem que mudar. Dessa forma como está, não pode ficar. Sou defensor ainda do aumento real e sistemático do salário mínimo, como alavanca fundamental de inclusão social. Isso é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, sou um brasileiro, um catarinense, um cidadão que acredita na vocação do nosso país e na força de trabalho da nossa gente. Com orgulho e legitimado por mais de 1.300.000 votos, tenho absoluta consciência das minhas responsabilidades. E estou aqui para mudar, para reformar, para transformar, para somar, para construir e para sonhar com um futuro melhor para o Brasil. Estou aqui para contribuir, para lutar, para que possamos escrever uma nova página na história de Santa Catarina e do Brasil. Obrigado. Senador Dário Berg. Pois não, Vossa Excelência encerrar, gostaria de fazer uma parte. Pois não, concedo brilhante discurso. Se tiver tempo, com muita honra. Vossa Excelência tem inteira razão. O fator previdenciário, medidas provisórias que reduzem direitos trabalhistas e previdenciários, debitar a conta na costa dos trabalhadores, dos que mais necessitam, eu acho que não é a melhor atitude. Vossa Excelência tem inteira razão de se opor e eu creio que o Parlamento inteiro está preocupado com essa possível perda de direito e certamente vai ter muita dificuldade de tramitar aqui no Congresso. Agora, nós precisamos criar alternativas, não é? Há problemas, há uma crise, há um desequilíbrio das contas públicas, não é? Nós temos um gasto gigantesco com o pagamento da dívida e dos serviços da dívida, que chega a quase 40% de tudo que nós pagamos de imposto. É impossível para uma família que ganha, digamos, R$1.000 por mês, se tivesse que pagar R$400 de juros e amortização da dívida, teria uma enorme dificuldade de sobreviver. Essa é a realidade do nosso país, é a cara do nosso país. E o Brasil é um país que privilegia os mais ricos e pune os mais pobres. O imposto de renda, eu vivi em alguns países fora do Brasil. Na França, o imposto de renda para os que ganham mais chega até 55%. Aqui no máximo 27,5%. Então, nós temos que pensar que, nesse momento de crise, o sacrifício tem que ser dividido de forma justa, não é? E, principalmente, incidir naqueles que ganham mais, naqueles que têm uma vida mais confortável e não penalizar aqueles que já são penalizados pelos baixos rendimentos. Eu também acho que é chegado o momento da gente regulamentar a lei que cobra imposto das grandes fortunas, né? Só nisso aí nós teríamos já uma grande contribuição para a crise, né? Então, eu creio que o governo da presidente Dilma, que tinha se comprometido em não promover retrocessos na legislação trabalhista e social,
vai repensar sim. Nós vamos ter que dividir de uma forma mais justa. Em pleno acordo com Vossa Excelência, agradeço o seu aparte e peço permissão para Vossa Excelência para incluir o seu aparte ao nosso pronunciamento. E concedo com muita honra uma parte à senadora Vanessa Grangeldin. Muito obrigada, senador Dário. Que minhas primeiras palavras sejam de desejar a Vossa Excelência um brilhante mandato, como, aliás, tem sido os mandatos de todos os senadores catarinenses que por aqui passam. Vossa Excelência chega tendo saído um grande companheiro, um grande aliado, um grande amigo, que é o senador Cacildo Maldaner. Senador, eu também sou catarinense, mas uma catarinense que virou amazonense, porque tenho toda uma vida construída na região norte, na Amazônia desse país, mas sou de lá da região do senador Cacildo Maldaner. Vossa Excelência é da capital, São José, que prestou um belíssimo serviço àquela região como prefeito por algumas vezes e fazendo um belo trabalho. Não tenho dúvida nenhuma que Santa Catarina, que é esse pequeno estado que Vossa Excelência falava, do ponto de vista territorial, mas um grande estado do ponto de vista da importância que tem para todo o processo de desenvolvimento nacional. Então, não tenho dúvida nenhuma que Vossa Excelência terá aqui um grande mandato e representará muito bem o povo brasileiro e, sobretudo, o povo catarinense. E dizer que esse é um debate interessante, que nós estamos iniciando. Assim que retornarmos após o Carnaval, teremos a instalação das duas comissões que trabalharão as medidas provisórias que tratam das questões previdenciárias. E o debate será muito profícuo. Eu espero que a gente tenha capacidade, como disse o senador Capiberibe, me incluo entre os parlamentares que apresentaram as mais de 700 emendas e quero debater cada uma das emendas que eu apresentei e das emendas apresentadas pelos outros parlamentares, porque o nosso grande desafio é fazer com que o Brasil continue crescendo, porque é crescendo que gera emprego, desenvolvimento, sem tirar direitos e renda dos trabalhadores. Mas, no momento de crise, requer uma resposta. Agora, de quem, quando e como tirar, é a resposta que nós temos que ajudar o Parlamento brasileiro a ajudar que o Executivo faça, e uma proposta que seja justa com aqueles que mais precisam do Estado brasileiro, que sejam os trabalhadores. Então, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, senador Dário. Muito obrigado, eu agradeço também uma parte de Vossa Excelência e quero me associar também a essas questões, para que, na medida do possível, o Cunha Lima, se é que o presidente, evidentemente, me dá essa tolerância e essa permissão. Aí, em seguida, eu convido a senadora Ana Amélia para subir da tribuna. Senador Dário, com o agradecimento à tolerância do senhor presidente, apenas para também, em nome da bancada do PSDB, que tenho a honra de liderar nesta casa, traduzir a expressão das boas-vindas a Vossa Excelência, que tem a enorme responsabilidade de representar um Estado que é uma utopia para o Brasil. Santa Catarina talvez seja, em todo o nosso imenso território, um Estado que apresenta um maior equilíbrio entre suas importantes cidades, nenhuma grande metrópole, nenhuma grande cidade inchada, mas um conjunto de municípios desenvolvidos, com um povo sempre muito produtivo, ordeiro, que tem dado exemplos reiterados de orgulho para o Brasil. E a responsabilidade de Vossa Excelência aumenta quando vem a substituir o senador Cacildo Maldaner, que criou vínculos de afetividade, de respeito e apreço por todos nós outros senadores. Portanto, de forma breve, receba de forma sincera o meu mais escolhido abraço em nome da bancada do PSDB pela sua chegada nesta casa e a certeza que, ao lado do senador Paulo Bauer, do nosso partido, do senador Luiz Henrique,
Vossa Excelência estará defendendo os interesses do Brasil e, sobretudo, honrando esse Estado que todos nós temos como uma verdadeira utopia, que é Santa Catarina. Obrigado, senador Cascunha Lima. Se o senhor me permite ainda mais uma pequena parte para o senador. Presidente, pois é, o senador Dário, estava atento, ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência. Bem disse o senador Cássio, Santa Catarina, orgulho Brasil, e Vossa Excelência, quero parabenizar ao povo de Santa Catarina por ter acreditado em Vossa Excelência, colocado nessa casa, onde tantas decisões importantes são tomadas, não só para o seu Estado, como para todo o nosso país. Estava atento, vendo um diagnóstico profundo que Vossa Excelência fez daquele Estado maravilhoso, daquele povo trabalhador, de prosperidade, muita fé e esperança, que traz no sangue a vontade de vencer. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, com esse espírito humilde, mas guerreiro, um espírito determinado, trazendo nos ombros essa grande responsabilidade, já aqui dito pelos nossos pares, que Vossa Excelência vai dar uma grande contribuição, não só como senador, alô, não só como senador por Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Grande abraço, parabéns e muito sucesso nessa nova empreitada. Obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, presidente.